Anda logo, porra, Léo! A gente tá fudido de atrasado! A voz de Ricardo Monteiro era um sussurro áspero, um som que não combinava em nada com o terno de linho italiano que ele havia despido minutos antes. Agora, ele corria pelos corredores de mármore de uma mansão no Leblon que mais parecia um palácio europeu, procurando por trapos, por roupas que gritassem miséria. Léo, seu filho de 9 anos, um garoto acostumado com uniformes de colégio suíço e férias nos Alpes, apareceu segurando uma camiseta que parecia ter sido mastigada por um leão. Pai, essa brincadeira vai funcionar mesmo? A dúvida nos olhos do menino era uma faca no coração de Ricardo. Vai sim, filho. Vai ter que funcionar. Ele respirou fundo. O peso de uma promessa feita no leito de morte de sua esposa pesando em seus ombros. Hoje, a gente vai caçar anjos. Vamos descobrir quem, nesse inferno de cidade, ainda tem uma alma de verdade. Mas por que não pode ir com a nossa roupa normal? Léo insistiu, a lógica infantil tentando encontrar sentido no caos. Ricardo parou e se ajoelhou. O joelho do jeans rasgado que ele acabara de vestir estalando em protesto. Porque as aparências, meu filho, são as máscaras mais cruéis que existem. Quando as pessoas nos veem bem vestidos, elas não veem a gente, veem o nosso dinheiro, o nosso poder. Elas agem diferente, sorriem diferente. Hoje, nós vamos ser invisíveis. E é na invisibilidade que a verdadeira natureza das pessoas se revela. Vamos ver quem ajuda de verdade, quem estende a mão sem esperar nada em troca. A explicação era complexa demais para uma criança, mas a urgência na voz do pai era suficiente. Ricardo mergulhou as mãos na terra de um dos vasos de orquídeas raras do jardim e passou a lama no próprio rosto, nos braços, no cabelo. Léo explodiu numa gargalhada, uma nota de pura alegria naquela tensão bizarra, enquanto o pai bagunçava o cabelo dele com as mãos sujas. Agora sim, Ricardo disse, olhando o reflexo dos dois no vidro espelhado da porta. Dois fantasmas. Ninguém nunca vai saber quem nós somos. Eles ignoraram a fileira de carros importados na garagem. A Ferrari, o Porsche, a Mercedes blindada, e pegaram o carro mais antigo e surrado que mantinham ali, um Gol 2005 que pertencia a um antigo jardineiro. O carro tossiu antes de pegar, um som proletário ecoando na garagem asséptica. O destino era a Cinelândia, no coração pulsante e caótico do Rio de Janeiro. Ricardo escolheu um canto estratégico na calçada, perto da boca do metrô, onde o fluxo de gente era uma torrente incessante de pressa e indiferença. Ele se sentou no chão sujo, puxando Léo para seu colo. O menino estremeceu com o frio do concreto. Lembra do combinado, campeão? Ricardo sussurrou, o hálito quente perto da orelha do filho. A gente tá com fome, muita fome. E não temos onde dormir, não peça nada, apenas espere. As primeiras pessoas passaram como vultos. Uma mulher de saltos agulha, tão altos que pareciam armas, desviou o olhar com uma expressão de nojo, como se o simples ato de vê-los pudesse contaminar seu dia. Um executivo de terno impecável, falando alto ao celular sobre milhões de dólares, jogou uma moeda de R$1 sem sequer diminuir o passo, a moeda rolando e parando perto do pé de Léo. O menino olhou para a moeda, depois para o pai, confuso. Uma hora se passou. Uma hora que pareceu uma eternidade. O sol batia forte. O cheiro de fumaça e de urina subia do asfalto. Léo começou a desanimar, a energia infantil se esvaindo. Pai, eu acho que as pessoas são ruins mesmo, ele murmurou, a voz abafada contra o peito de Ricardo. Não, filho, não são ruins. Ricardo mentiu, ou talvez tentasse convencer a si mesmo. Elas só estão ocupadas demais sobrevivendo. Todo mundo tem pressa, mas a gente vai encontrar alguém especial, eu prometo. A promessa soou vazia até para ele. Ele pensou em Clara, sua esposa, e no que ela diria.
Procure um coração de verdade, Ricardo. Encontre uma mãe para o nosso Léo. Não uma mulher que queira nosso dinheiro, mas uma que queira a alma dele. Mais uma hora se arrastou. Dezenas, talvez centenas de pessoas. Algumas moedas foram jogadas, sempre com o mesmo gesto mecânico, sem contato visual, um pedágio para aliviar a consciência. Outros fingiam não vê-los, olhando para o celular, para o céu, para qualquer lugar que não fosse aquele canto de miséria. A tristeza de Léo era palpável, um pequeno peso morto em seus braços. Ricardo estava prestes a desistir, a admitir que seu experimento cínico havia falhado, que a humanidade estava perdida. Foi então que uma sombra parou na frente deles. Ela era jovem, talvez uns 20 e poucos anos, vestindo um uniforme de limpeza azul desbotado e tênis gastos, cuja sola se descolava na ponta. O rosto estava marcado pelo cansaço, com olheiras profundas que contavam histórias de noites mal dormidas e dias exaustivos. Mas os olhos dela eram gentis. Tinham uma luz que parecia impossível naquele cenário. Vocês estão com fome? A voz dela era suave, quase tímida, como se tivesse medo de ofender. Ricardo e Léo se entreolharam, surpresos. Foi a primeira pessoa que realmente parou. A primeira que fez uma pergunta. A primeira que os viu como seres humanos. A mulher se agachou na altura dos dois, sem a menor preocupação de que sua calça limpa sujaria no chão imundo da calçada. Esperem aqui um minutinho, tá bom? Ela abriu uma bolsinha surrada, daquelas que se compra em camelô, e contou as moedas e as poucas notas amassadas que tinha lá dentro. Ricardo conseguiu ver o total: R$15,25. 15,25. É tudo o que eu tenho para os próximos 2 dias, ela disse, mais para si mesma do que para eles. Mas então ela olhou para Léo e seu rosto se suavizou com um carinho maternal. Criança não pode ficar com fome. Léo, sentindo algo que não sabia nomear, se inclinou e sussurrou no ouvido do pai. Pai, ela é igual à mamãe do céu. Ricardo sentiu o coração apertar com tanta força que doeu. A memória de Clara, pálida na cama do hospital, veio com a força de um soco. Esta mulher, esta completa desconhecida, acabara de lhes dar todo o seu dinheiro, o dinheiro de sua própria sobrevivência. Obrigado, moça, muito obrigado. Qual é o seu nome? Sofia Alves. E vocês? Eu sou Jonathan, e esse é o Daniel. O nome falso soou amargo em sua boca. Sofia sorriu para o menino e o sorriso iluminou seu rosto cansado. Oi, Daniel. Quantos anos você tem? 8, tia Sofia. Que menino educado, ela disse, e a admiração em sua voz era genuína. Tem uma padaria ali na esquina. Compra um lanche bem gostoso pro Daniel, tá bom? Ela se levantou, ajeitando a bolsa no ombro. E a senhora? Ricardo perguntou, a voz embargada. A senhora não vai almoçar? Sofia deu de ombros, um gesto de resignação que parecia habitual. Ah, eu me viro. O importante é a criança não passar fome. Tenho que voltar pro serviço agora, senão minha chefe me mata. Mas olha, quando eu sair, às 6 da tarde, eu volto aqui. Para ver se vocês precisam de mais alguma coisa, se arranjaram um lugar para ficar. Ricardo não conseguia acreditar. Era surreal. Ela não só deu tudo o que tinha, como prometeu voltar. Voltar para ajudar 2 estranhos, 2 mendigos. Muito obrigado, dona Sofia. A senhora é um anjo. Imagina, ela disse envergonhada. Só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Gente ajuda a gente, não é? Ela acenou e entrou no prédio comercial ao lado, desaparecendo atrás das portas de vidro. Ricardo puxou Léo. Vem, rápido, a gente precisa se trocar. De volta ao carro, eles vestiram as roupas limpas que tinham trazido. Em menos de 5 minutos, eram novamente Ricardo e Léo Monteiro, pai e filho milionários, sem nenhum rastro da sujeira ou do desespero de minutos antes.
Vamos entrar onde ela trabalha, Ricardo disse, a mente a mil. Eu quero ver que tipo de pessoa ela é quando não está ajudando mendigos na rua. Quero ver se o anjo é real. Na portaria do prédio, Ricardo perguntou com seu ar de autoridade natural onde ficava a empresa de limpeza. 3º andar. Eles estão em serviço agora, disse o porteiro. Só uma informação rápida, Ricardo respondeu, já se dirigindo ao elevador. Lá em cima, eles encontraram Sofia conversando com um segurança, um homem grande e carrancudo. Escondidos atrás de uma coluna de mármore, eles ouviram a conversa. Por favor, seu Marcos, não expulsa eles, não! Sofia implorava em voz baixa. Eram um pai e um filho, coitados. O menino é tão pequeninho, parecia tão assustado. Sofia, você sabe que é ordem da administração. O segurança respondeu, a voz grave. Morador de rua na porta afasta cliente. É o meu emprego que está em jogo. Eu sei, seu Marcos. Eu sei. Mas quando eu sair, eu prometo que vou ajudar eles a encontrar um lugar para dormir. Um albergue, qualquer coisa. Só não expulsa eles agora, por favor. Deixa eles quietinhos lá no canto. E se o administrador vê? Eu perco meu emprego, Sofia. Eu assumo toda a responsabilidade, ela disse, a voz firme. Se alguém reclamar, eu falo que pedi para o senhor deixar, que foi um favor para mim. Ricardo e Léo escutavam, boquiabertos. Você deu dinheiro para eles, não deu? O segurança perguntou, o tom um pouco mais suave. Dei, ela admitiu. Dei todo o dinheiro do meu almoço dos próximos 2 dias. Sofia. Você é boa demais para esse mundo. Mal tem dinheiro para você mesma. Mas o que eu ia fazer, seu Marcos? A criança estava com uma carinha de quem não comia há dias. Se a gente não ajuda quando pode, quem vai ajudar? O mundo já está cruel demais. O segurança suspirou, derrotado pela bondade dela. Tá bom, Sofia. Eu deixo eles ficarem até você sair. Mas se alguém reclamar, eu resolvo do meu jeito. Obrigada, seu Marcos. O senhor tem um coração de ouro. Sofia voltou para o seu trabalho, empurrando um carrinho de limpeza. Ricardo a observou de longe. Ela limpava cada mesa com um cuidado e um respeito que ele raramente via em seus próprios funcionários. Organizava tudo, mesmo o que não era sua obrigação. Léo puxou a manga do pai. Pai, você tá chorando? Ricardo passou a mão nos olhos, surpreso com a própria emoção. É que a gente encontrou ela, filho. A gente encontrou o anjo que estávamos procurando. Às 6 em ponto, Sofia saiu do elevador. Estava visivelmente mais cansada, o uniforme suado, os pés doendo a cada passo. Mesmo assim, ela parou na portaria. Seu Marcos, eles ainda estão lá fora? Tão sim. O pai mandou agradecer muito. Disse que conseguiu comprar comida para o menino. Um sorriso genuíno de alívio se espalhou pelo rosto de Sofia. Que bom. Ai, que bom. Vou dar uma passadinha lá antes de ir para casa, ver se precisam de algo mais. Sofia saiu e procurou por Jonathan e Daniel. Ao não os encontrar no lugar de antes, uma expressão de preocupação tomou conta de seu rosto. Ricardo tomou uma decisão rápida. Daniel, vem, vamos falar com ela. Eles se aproximaram. Sofia se virou e a surpresa em seu rosto foi imensa. Nossa, que diferença! Vocês estão limpinhos, com roupa boa. Conseguiram tomar um banho em algum lugar? É, um conhecido deixou a gente usar o chuveiro dele. Ricardo mentiu e cada palavra falsa parecia uma brasa em sua garganta. Ele se sentiu péssimo, um lixo. Que bom! Fico tão feliz! E compraram comida para o Daniel? Compramos sim. O menino comeu direitinho. Obrigado mais uma vez. Léo olhava para o pai, confuso com a teia de mentiras, mas permaneceu quieto, sentindo a tensão do momento. Fico muito, muito feliz, Sofia disse. O alívio em sua voz era palpável. E agora? Vocês têm um lugar para dormir hoje? A gente
A gente ainda tá meio perdido. Eu sou de Campinas. Vim pra cá procurar trabalho. Meu nome é Jonathan Silva. Sou vendedor, mas tô desempregado há uns meses. A história inventada saiu com uma facilidade que o assustou. Sofia balançou a cabeça, solidária. A situação tá difícil mesmo, ainda mais com criança. Vocês têm algum lugar para ficar hoje à noite? Na verdade, não. A gente estava vendo se conseguia vaga em algum albergue. Sofia hesitou por um segundo, mordendo o lábio inferior. Ricardo viu o conflito em seus olhos. E então, ela disse as palavras que selariam o destino de todos eles. Olha, eu não tenho muito espaço lá em casa. Minha casa é bem pequenininha. Mas tem um sofá na sala. Se vocês quiserem, podem dormir lá hoje. Amanhã, com calma, a gente vê o que fazer, como resolver. Ricardo ficou em choque. Um choque profundo, existencial. Esta mulher, que mal os conhecia, que os viu como mendigos, estava oferecendo a própria casa, seu santuário, para 2 homens desconhecidos. O risco, a vulnerabilidade, era um ato de confiança e compaixão de uma magnitude que ele jamais havia testemunhado. Você tem certeza? A gente não quer incomodar. Imagina. Gente ajuda a gente, lembra? E o Daniel é um menino tão educadinho, não vai dar trabalho nenhum. Léo, ouvindo seu nome, sorriu. Tia Sofia, a senhora é muito legal. Ah, que fofo você. Ela riu, afagando o cabelo dele. Você gosta de desenho, Daniel? Gosto. Gosto principalmente do Homem-Aranha. Legal. Eu tenho TV por assinatura lá em casa. Pode assistir o quanto quiser enquanto eu faço uma janta para vocês. A promessa feita à Clara ecoou na mente de Ricardo, com a força de um trovão. Encontra uma mãe de verdade pro Léo. Não uma mulher que quer nosso dinheiro. Uma mãe de verdade. Ele olhou para Sofia, que agora conversava animadamente com Léo sobre super-heróis, e sentiu com uma certeza avassaladora que a havia encontrado. Dona Sofia, tem certeza que não vai ser um incômodo? Ele perguntou de novo, precisando ouvir mais uma vez. Tenho sim. E por favor, para de me chamar de senhora. Eu só tenho 26 anos. Desculpa. Sofia? Assim é melhor. Vamos. Minha casa é um pouco longe. A gente vai ter que pegar um ônibus. A viagem de ônibus foi uma revelação. Ricardo, que não entrava em um transporte público há 20 anos, observou Sofia se mover em seu mundo. Ela cumprimentou o motorista pelo nome, ajudou uma senhora idosa a descer com as sacolas, brincou com uma criança que chorava no banco da frente, fazendo-a rir. Ela era um pequeno sol de gentileza, num universo de estranhos cansados. A casa de Sofia era numa viela simples, numa comunidade da Zona Norte. Eram apenas 2 cômodos, minúsculos, mas impecavelmente limpos e organizados. Desculpem ser tão pequena, ela disse abrindo a porta. Mas é limpinha e tem tudo o que a gente precisa. Tá perfeita, Sofia. Obrigado mesmo por nos receber. Imagina, sentem aí no sofá com o Daniel. Eu vou preparar uma janta pra gente. Enquanto Sofia se movia na cozinha minúscula, Ricardo observou a casa. Não havia luxo, mas havia amor em cada detalhe. Plantas nas janelas, fotos de família na parede, almofadas coloridas que ela mesma devia ter feito. Era um lar. De verdade. Pai, Léo sussurrou, puxando sua camisa. Por que a gente não conta a verdade para ela? Ela é tão legal. Ricardo não soube o que responder. Como explicar para uma criança de 9 anos que eles estavam testando a bondade de alguém, fingindo ser pobres? Que ele havia criado uma mentira tão complexa por causa de suas próprias feridas e desconfianças? É complicado, filho. A gente vai contar. Mas, no momento certo. Quando vai ser o momento certo? Léo perguntou, a inocência infantil cortando através da complexidade adulta. Ricardo não sabia. A única coisa que ele sabia, naquele momento, enquanto o cheiro de alho e cebola enchia o ar e o som da risada de Sofia vinha da cozinha,
era que estava se apaixonando perdidamente por uma mulher que nem sequer conhecia seu nome verdadeiro. A mentira que ele criou para se proteger agora era a jaula que o aprisionava. Que tipo de homem era ele? E como, em nome de Deus, ele sairia dessa? A pergunta ecoava no silêncio, sem resposta. O que você acha dessa decisão da Sofia? Você teria a mesma coragem de levar 2 estranhos para sua casa? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. E não se esqueça de continuar assistindo, porque a história está só começando a ficar realmente complicada. 3 meses se passaram. 3 meses de uma vida dupla que era ao mesmo tempo um paraíso e um inferno para Ricardo. Ele inventou que havia conseguido um emprego como vendedor e que ele e Léo moravam numa pensão barata no centro. A verdade era que ele passava cada minuto livre com Sofia. Léo se adaptou à estranha rotina com a resiliência das crianças. Na escola particular bilíngue, ele era Leonardo Monteiro, o filho do milionário. Com Sofia, ele era simplesmente Léo, um menino normal que amava jogar bola na rua e comer o feijão com arroz mais gostoso do mundo. Hoje era domingo. Ricardo estava na casa de Sofia, ajudando no almoço. O cheiro de frango assando enchia a pequena cozinha. Jonathan, mexe o feijão para mim, por favor, que eu vou temperar a salada. Ricardo obedeceu, mexendo o feijão na panela e observando Sofia. Ela tinha um dom. Transformava ingredientes simples, comprados com o pouco dinheiro que ganhava, num banquete cheio de sabor e de amor. Sofia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você ajudou a gente naquele dia? De verdade. Sofia parou de cortar os tomates, a faca pairando no ar. Ela olhou para ele, os olhos sérios. Você quer a resposta bonita ou a resposta verdadeira? A verdadeira, sempre. Porque eu já passei necessidade, Jonathan. Ela disse, a voz baixando. Muita necessidade. Eu sei o que é o estômago doer de fome. Eu sei o que é o medo de não ter onde dormir. Eu sei como é se sentir invisível. Os olhos dela ficaram marejados, e Ricardo sentiu um nó na garganta. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe morreu de um câncer fulminante. Meu pai tinha morrido num acidente de trabalho quando eu era bebê. Fui morar com uma tia que, na verdade, não me queria. Ela me botava para trabalhar de doméstica e ficava com todo o meu salário. Era um inferno. E como você sobreviveu? Fugindo, ela disse simplesmente. Fugi com a roupa do corpo. Trabalhei em tudo que aparecia. Limpeza, cozinha, vendendo coisa na rua. Morei em albergue, morei de favor, até conseguir juntar dinheiro para alugar essa casinha. Nunca ninguém te ajudou quando você estava passando por tanta dificuldade? Algumas pessoas ajudaram, sim, ela disse, e um pequeno sorriso brotou em seus lábios. Sempre gente humilde, gente que dividia o pouco que tinha, uma vizinha que me dava um prato de comida, um senhor que me deixava dormir no fundo da borracharia dele. Por isso, quando eu vejo alguém precisando, eu não consigo passar reto. Eu não posso. Ricardo ficou em silêncio, absorvendo a força e a dor daquela história. E também porque eu sei que a vida pode virar de uma hora para outra. Numa hora você tá bem, na outra você tá no fundo do poço. Todo mundo merece uma segunda chance, uma mão estendida. Nesse momento, Léo entrou correndo na cozinha, os olhos brilhando. Mamãe Sofia, o desenho acabou! Sofia riu e abraçou o menino com força. Então vamos almoçar, meu amor faminto. Mamãe Sofia? Ricardo repetiu, a voz baixa, surpreso. Ele começou a me chamar assim semana passada, Sofia disse, o rosto corando violentamente. Eu falei que não precisava, mas eu gosto de chamar ela de Mamãe Sofia. Léo interveio, decidido. E quando você casar com ela, pai, ela vai ser minha mãe de verdade. O silêncio que se seguiu foi denso. Ricardo e Sofia se olharam, sem saber o que dizer.
Léo, vai lavar as mãos, Sofia mandou, ainda vermelha, para quebrar o clima. O menino saiu correndo. Eles ficaram sozinhos na cozinha, o cheiro de frango e constrangimento no ar. Desculpa, Ricardo começou. Eu não mandei ele falar isso. Não precisa pedir desculpa. Ele se aproximou dela, o espaço entre eles diminuindo. Na verdade, eu também tenho pensado nisso. Muito. Ele olhou nos olhos dela, e pela primeira vez, a mentira sobre sua identidade pareceu desaparecer, deixando apenas a verdade de seus sentimentos. Sofia, estes 3 meses foram os melhores da minha vida em muito tempo. Você me fez lembrar como é bom ter uma família. Ele estava sendo completamente sincero. Mesmo mentindo sobre quem era, seus sentimentos eram a coisa mais verdadeira que ele possuía. Eu também, Jonathan. Ela sussurrou, a voz trêmula. Você e o Léo, vocês encheram a minha vida de uma alegria que eu nem sabia que existia. E então, naquela cozinha minúscula, com o cheiro de almoço de domingo no ar, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo tímido, depois faminto. Um beijo que carregava 3 meses de sentimentos contidos, de mentiras e de verdades não ditas. Depois do almoço, eles subiram para a laje da casa, que Sofia havia transformado num pequeno oásis com vasos de plantas e um varal de luzes. Léo brincava com um carrinho velho que ele preferia a qualquer um dos seus brinquedos eletrônicos. Ricardo e Sofia sentaram-se lado a lado, observando o sol começar a descer sobre a comunidade. Sofia, você nunca quis sair daqui? Ir para um lugar melhor? Melhor? Ela riu, um som genuíno. Aqui é o meu lugar melhor, Jonathan. Ela apontou para as casas ao redor, um emaranhado de tijolos e esperança. Esta comunidade me acolheu quando eu não tinha absolutamente nada. A dona Francisca, minha vizinha, me emprestou uma panela no primeiro dia em que me mudei. O seu Antônio, da venda, me fiou comida quando eu estava sem um tostão. Aqui a gente é uma família. Quando alguém está passando dificuldade, todo mundo se junta para ajudar. Quando alguém está feliz, todo mundo comemora junto. Ricardo nunca tinha pensado nisso. Na sua mansão, ele mal conhecia os vizinhos. A riqueza o havia isolado numa bolha de solidão. Você é especial, Sofia. Não sou, não. Eu só aprendi do jeito mais difícil que gente ajuda gente e que dinheiro, no fim das contas, não é a coisa mais importante da vida. Uma punhalada de culpa atravessou Ricardo. Ele estava mentindo para a pessoa mais verdadeira que já havia conhecido. Sofia, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Ela perguntou virando-se para ele. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíram. O medo o paralisou. Medo de perdê-la. Medo de ver o amor em seus olhos se transformar em ódio e desprezo. Ele não conseguiu. Em vez disso, a única verdade que ele conseguiu pronunciar escapou de seus lábios. Eu te amo. Sofia sorriu, um sorriso que poderia iluminar a cidade inteira. Eu também te amo, Jonathan. Eles se beijaram novamente, enquanto Léo gritava de alegria, fazendo o som de motor com seu carrinho. Pela primeira vez em 2 anos, desde a morte de Clara, Ricardo se sentiu completo. Mas no fundo de sua mente, uma voz fria e insistente sussurrava. Como contar a verdade sem perder tudo? Naquela noite, de volta à sua mansão fria e silenciosa, Ricardo tomou uma decisão. Ele não aguentava mais as mentiras. A culpa o estava consumindo. Ele contaria tudo. Marcou um jantar num restaurante que ele sabia que Sofia gostaria. Simples, charmoso, mas um pouco mais sofisticado do que eles costumavam ir. Léo estava empolgado, porque Ricardo prometeu que, depois do jantar, contaria a eles um segredo muito especial. Sofia chegou, e Ricardo perdeu o fôlego. Ela usava um vestido florido que ele nunca tinha visto. Um vestido simples, mas que nela parecia alta costura. Nossa, você tá linda!
Esse vestido é novo? Ele perguntou. É, sim. Comprei essa semana. Gastei um dinheiro que eu não podia, mas eu queria estar bonita para você hoje. O coração de Ricardo apertou. Ela gastou o pouco dinheiro que tinha para ele, sem saber que ele poderia comprar a loja de vestidos inteira. Você está sempre linda. Não precisava ter gastado seu dinheiro. Eu quis. Você merece. No restaurante, Léo estava maravilhado. Pai, que lugar bonito! Tem até garçom de gravata borboleta. Sofia riu. É chique mesmo. Você não devia ter gasto tanto, Jonathan. Chegou a hora. Ricardo respirou fundo, o ar parecendo pesado em seus pulmões. Sofia, eu preciso te contar uma coisa muito, muito importante. Que foi? Você tá estranho desde que chegamos. É sobre quem eu realmente sou. Léo se mexeu na cadeira, ansioso. Agora você vai contar, pai. Pai? Sofia repetiu, a testa franzida em confusão. Daniel, por que você chamou o Jonathan de pai? Ricardo pegou a mão dela sobre a mesa. A pele dela estava quente. Sofia, meu nome verdadeiro não é Jonathan Silva. É Ricardo Monteiro. O nome pairou no ar. Sofia não reagiu. Ricardo Monteiro? Ela repetiu, sem entender. Como assim? Eu sou o dono da construtora Monteiro. Eu sou milionário, Sofia. O rosto de Sofia ficou pálido. A cor se esvaiu completamente, deixando-a com a aparência de uma estátua de cera. Ela puxou a mão da dele como se tivesse levado um choque. Como é que é? Naquele dia na Cinelândia, eu e o Léo, nós estávamos fazendo um teste. A palavra teste saiu de sua boca e soou obscena, cruel. A gente se disfarçou de mendigo para ver quem tinha um bom coração de verdade. Sofia ficou olhando para ele, os olhos arregalados, sem conseguir processar a informação. O barulho do restaurante desapareceu. Tudo o que ela ouvia era um zumbido em seus ouvidos. Vocês estavam fingindo? Vocês mentiram para mim? Esse tempo todo? Sofia, por favor, me deixe explicar. Ela se levantou de um salto, as pernas tremendo. Você mentiu por 3 meses! Ela sibilou, a voz baixa e cheia de veneno. Você me fez de idiota, de palhaça! Não foi assim. Eu me apaixonei por você. Léo se levantou também, assustado com a reação dela. Mamãe Sofia, não fica brava com o papai. Daniel, você também sabia? Sofia perguntou, a voz quebrada, e a dor em seu rosto era algo que Ricardo levaria para o túmulo. O menino olhou para o pai, sem saber o que responder, e as lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Sofia, senta, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela quase gritou, e algumas cabeças se viraram na direção deles. Que você brincou comigo, que fez de mim um experimento social para o seu divertimento de milionário. Eu nunca brinquei. Meus sentimentos por você são reais. Como você pode falar de amor? Você não me conhece. Você conhece uma idiota que acreditou em cada uma das suas mentiras. As pessoas ao redor começaram a olhar abertamente. Sofia percebeu e ficou ainda mais humilhada, o rosto queimando de vergonha. Eu dei todo o dinheiro que eu tinha para vocês. Todo! Eu passei fome para ajudar um pai e um filho que estavam sofrendo e era tudo uma mentira nojenta. Sofia, você não entende. Ah, eu entendo sim, ela disse, pegando a bolsa, as lágrimas agora escorrendo livremente. Eu entendo perfeitamente. Você é um ricaço entediado que se divertiu fazendo uma pobre de idiota. Deve ter rendido boas risadas com seus amigos ricos, não é? Mamãe Sofia, não vá embora! Léo gritou, o choro agora convulso. Sofia olhou para o menino e seu coração se partiu em 1000 pedaços. Por um momento, ela hesitou. Léo, meu amor, ela soluçou. A mamãe Sofia precisa ir embora. Mas você disse que ia ser minha mãe para sempre. Desculpa, meu amor, ela sussurrou, a dor a sufocando. Desculpa. Ela se virou e saiu correndo do restaurante,
deixando para trás um Ricardo paralisado e um menino aos prantos. Ricardo pagou a conta apressadamente e saiu com Léo. Ele procurou por Sofia na rua, mas ela já havia desaparecido na multidão, engolida pela noite e pela cidade que havia testemunhado o início e o fim daquela história. Pai, por que a mamãe Sofia foi embora? Léo perguntou entre soluços. Ricardo o abraçou, sentindo o pequeno corpo tremer. Porque o papai fez uma coisa muito, muito errada, filho. Uma coisa imperdoável. Em casa, Heitor Monteiro esperava na sala de estar, um copo de uísque na mão. Ele viu Ricardo entrar com Léo chorando e seu rosto se fechou numa máscara de desaprovação. O que aconteceu? Por que o menino está chorando desse jeito? Não é nada que o senhor precise saber, Ricardo respondeu, a voz gélida. Ricardo, eu sou seu pai. Eu tenho o direito de saber o que acontece nesta casa. Léo parou de chorar e olhou para o avô, os olhos vermelhos e inchados. Vovô, a mamãe Sofia foi embora. Ela descobriu que o papai mentiu para ela. Mamãe Sofia? Heitor repetiu, o desdém pingando de cada sílaba. Quem diabos é essa? Ricardo suspirou, sentindo-se exausto. Uma mulher que eu conheci. Uma mulher especial. Que tipo de mulher? Heitor pressionou. Uma faxineira, Ricardo disse, olhando o pai nos olhos desafiadoramente. Uma faxineira que eu amo. O rosto de Heitor ficou vermelho de fúria. Você o quê? Você está namorando uma faxineira? Não estou mais. Ela terminou comigo. Um sorriso frio e satisfeito se espalhou pelos lábios de Heitor. Ainda bem que essa palhaçada acabou. Pai, não fala assim dela. Ricardo, acorde. Você é o herdeiro de um império. Não pode ficar brincando de Romeu e Julieta com uma empregadinha qualquer. Ela não é uma empregadinha. Ela é a mulher mais incrível que eu já conheci. Era, Heitor corrigiu, a voz dura como aço. Agora acabou. É melhor assim. Ricardo pegou Léo pela mão e subiu as escadas, deixando o pai sozinho na sala imensa. Heitor ficou parado por um momento, pensativo, o cérebro trabalhando a 1000 por hora. Ele pegou o telefone. Alô, Sônia. Preciso de um favor. Pesquise uma tal de Sofia Alves. Faxineira. Quero saber onde mora, onde trabalha, se tem família, se tem dívidas. Quero tudo sobre ela na minha mesa amanhã de manhã. Ele desligou o telefone com um sorriso maldoso. Se seu filho não tinha juízo para acabar com aquela história de uma vez por todas, ele mesmo tomaria as providências necessárias. A guerra estava apenas começando. Na manhã seguinte, Sônia, a secretária executiva de Heitor há mais de 20 anos, entrou na sala dele com uma pasta. Senhor Heitor, aqui estão as informações sobre a Sofia Alves. Ótimo. Feche a porta e me conte tudo. Sônia se sentou. Sofia Alves, 26 anos. Trabalha na empresa de limpeza Brilho Total, terceirizada em alguns prédios comerciais. Mora numa comunidade na Zona Norte. Família. Órfã desde os 15. Não tem parentes próximos conhecidos. Renda. Um salário mínimo. Vive apertada, mas curiosamente não tem dívidas grandes. Ficha limpa. Heitor balançou a cabeça, satisfeito. Perfeita. O tipo perfeito para ser interesseira. Deve ter visto o Ricardo e pensado, achei o meu bilhete de loteria. Na verdade, senhor. Sônia hesitou. As informações que coletei na comunidade onde ela mora são surpreendentes. Todo mundo fala muito bem dela. Dizem que ajuda os vizinhos, que cuida das crianças dos outros quando as mães precisam trabalhar. Isso é fachada, Sônia. Heitor a cortou. Mulher pobre que se aproxima de homem rico só quer uma coisa: dinheiro. Meu filho é um ingênuo, um sonhador. Acha que as pessoas são inerentemente boas, mas eu sei como o mundo funciona de verdade. Ele foi até a janela, olhando para a cidade que ele ajudou a construir. O que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você vá até a empresa onde ela trabalha. Se apresente como uma dona de casa rica, procurando uma faxineira particular. Ofereça um trabalho para ela na nossa casa de campo.
Mas, para quê, senhor? Se ela estiver longe do Ricardo, ele vai esquecê-la. E se ela estiver perto de mim, sob o meu controle, eu posso garantir que ela desapareça da vida dele para sempre. Sônia anotou. E quanto eu ofereço? 3.000 por mês. 3 vezes o que ela ganha. Ela não vai recusar. E se ela desconfiar de alguma coisa? Você é a dona Silvia, esposa de um empresário. Nada demais. E, Sônia... Ele se virou, os olhos frios. Não mencione o meu nome em hipótese alguma. Esse é o nosso pequeno segredo. Enquanto isso, Sofia estava na casa de Dona Francisca, sua vizinha de 70 anos, que era a avó que ela nunca teve. Menina, que cara é essa? Parece que um caminhão passou por cima de você. Não dormiu nada? Os olhos de Sofia estavam inchados e vermelhos de tanto chorar. Não consegui pregar o olho, Dona Francisca. Fiquei repassando tudo na cabeça, de novo e de novo. Então me conta essa história direito. Ontem você só chegou aqui aos prantos, não deu para entender nada. Sofia contou tudo. O encontro na Cinelândia, os 3 meses de um namoro que parecia um sonho. A descoberta brutal da mentira. Ele me enganou o tempo todo, Dona Francisca. Ele fez de mim uma palhaça, um objeto de estudo. Mas espera aí, minha filha, a velha senhora ponderou, a sabedoria de uma vida inteira em seus olhos. O homem mentiu sobre o dinheiro. Isso foi errado, muito errado. Mas ele mentiu sobre os sentimentos também? E como eu vou saber? Se ele mentiu sobre uma coisa tão grande, pode ter mentido sobre todo o resto. Júlia, eu te vi nesses últimos 3 meses. Eu nunca te vi tão feliz na vida. Aquele sorriso no seu rosto não era mentira. E o Daniel, o Léo, ele também estava fingindo o tempo todo? O Léo é só uma criança, Dona Francisca. Exato. Criança não sabe fingir um sentimento daquele tamanho. Se aquele menino te chamava de mamãe, era porque ele sentia isso de verdade, do fundo da alminha dele. Sofia enxugou os olhos. Mas como eu posso confiar numa pessoa que começou tudo com uma mentira tão cruel? Não tô dizendo para você perdoar de bobeira. Só tô dizendo que talvez as coisas não sejam tão preto no branco assim. É simples, sim. Ele é rico, eu sou pobre. Para ele, eu fui só uma brincadeira, uma distração. Agora ele já deve ter voltado para o mundo dele. Alguém bateu na porta. Dona Francisca abriu e deu de cara com uma mulher muito bem vestida, com um ar sofisticado. Boa tarde. A senhora conhece uma tal de Sofia Alves? Sou eu. Sofia se levantou desconfiada. Precisa de alguma coisa? Que bom que te encontrei. Meu nome é Silvia. Eu estou procurando uma faxineira para trabalhar na minha casa. E me indicaram você. Me indicaram? Quem? Sofia perguntou. Sônia improvisou rapidamente. A dona Márcia, que trabalha no prédio onde você fazia limpeza. Ela falou maravilhas do seu trabalho. Ah, sim, Sofia disse, embora não se lembrasse de nenhuma dona Márcia. O trabalho era de segunda a sexta, 8 horas por dia, numa casa em Petrópolis. E eu pago 3.000 reais por mês, mais as passagens. Sofia arregalou os olhos. 3.000 reais. Era uma fortuna. Era a solução para todos os seus problemas imediatos. É uma casa grande, Sônia continuou. Mas eu e meu marido viajamos muito. Na maior parte do tempo você ficaria praticamente sozinha. Dona Francisca cutucou Sofia discretamente. Era uma oportunidade de ouro. Sofia hesitou. Era bom demais para ser verdade. Precisa de referências minhas? Não, querida. A palavra da dona Márcia já foi o suficiente. Pode começar amanhã mesmo. A necessidade falou mais alto que a desconfiança. Posso sim. Sônia deu o endereço e o horário. Esteja lá às 8 em ponto. Pergunte pelo senhor Gilberto, o caseiro. Ele te dará as instruções. Depois que Sônia foi embora, Dona Francisca comemorou. 3.000 reais, Sofia. É um milagre. Sua vida vai mudar.
É estranho, Dona Francisca. Por que alguém que nem me conhece pagaria tanto assim? Para de ser desconfiada, menina. Aceita a bênção que a vida tá te dando. Você merece essa chance. Sofia sorriu pela primeira vez em 24 horas. Talvez Dona Francisca tivesse razão. Era hora de esquecer Jonathan e seguir em frente. No dia seguinte, Sofia chegou pontualmente às 8 na mansão em Petrópolis. Era um lugar deslumbrante, cercado de jardins e com uma vista para as montanhas de tirar o fôlego. Um homem de uns 50 anos, com um rosto fechado e um ar severo, a recebeu na porta de serviço. Você é a Sofia? Sou sim, senhor. Eu sou o senhor Gilberto. Vou te explicar as regras da casa. Sofia não percebeu, mas era Heitor Monteiro. Ele havia cortado o cabelo de forma diferente, usava óculos de grau de aros grossos e um uniforme de caseiro. A transformação era sutil, mas eficaz. Primeiro, aqui se trabalha direito, nada de corpo mole. Sim, senhor. Segundo, eu sou extremamente exigente. Se eu mandar você fazer a mesma coisa 3 vezes, você faz, sem reclamar. O tom dele era agressivo, e Sofia sentiu um calafrio, mas precisava do emprego. Terceiro, aqui você não conversa com os outros funcionários. Se houver algum, aqui se trabalha em silêncio. Entendido. Heitor, ou melhor, Gilberto, mostrou-lhe a casa. Era gigantesca. 12 quartos, 8 banheiros, 3 salas de estar. Você vai começar pela sala de jantar. Eu quero tudo brilhando. Cada talher, cada taça. Sofia começou a trabalhar. Limpou a imensa mesa de mogno, passou lustra-móveis em cada uma das 20 cadeiras, organizou a cristaleira peça por peça. 1 hora depois, Heitor voltou. Que limpeza porca é essa? Ele rosnou. Ele apontou para uma marca minúscula na mesa. Olhas aqui, tem uma manchinha. Era uma marca quase invisível. Desculpe, senhor Gilberto, vou limpar de novo. É para fazer direito da primeira vez. Faça tudo de novo. Sofia, chocada, refez todo o serviço. Mais 1 hora de trabalho extenuante. Heitor voltou e encontrou outro defeito imaginário. As cadeiras não estão perfeitamente alinhadas, e eu estou vendo poeira no lustre. Mas eu limpei o lustre, senhor. Você está me contrariando? Ele gritou. Não, senhor, desculpe. Sofia limpou tudo pela 3ª vez. Suas costas já doíam, e eram apenas 10 da manhã. Aquilo era só o começo de uma longa e planejada tortura psicológica. O que você faria se estivesse no lugar da Sofia? Aguentaria a humilhação pelo dinheiro? Deixe seu comentário e não saia daí, porque a vingança do velho Monteiro está apenas começando. Na hora do almoço, Heitor mandou que ela comesse na área de serviço. A comida dos funcionários está na geladeira. Você tem 15 minutos. Sofia abriu a geladeira e encontrou apenas um sanduíche de pão seco com uma fatia fina de queijo e um suco de caixinha. Ela comeu rapidamente, a humilhação formando um nó em sua garganta, e voltou ao trabalho. À tarde, a crueldade de Heitor atingiu um novo nível. Sofia, eu derrubei um prato de macarrão na cozinha. Limpe aquilo. Na cozinha, havia molho e macarrão espalhados por todo o chão. Era óbvio que a comida havia sido jogada ali de propósito. Limpe direito. Não quero ver nenhuma migalha. Sofia se abaixou e, de joelhos, começou a limpar a sujeira. Heitor ficou parado na porta, observando-a com um sorriso sádico. Gente como você nasceu para isso, não é? Para servir gente como nós. Sofia parou, o pano sujo na mão, e olhou para ele, os olhos ardendo. Como disse, senhor? Nada. Continue limpando. No ônibus, voltando para casa, exausta e dolorida, ela ligou para Dona Francisca. Como foi o primeiro dia, minha filha? Foi difícil, Dona Francisca. O patrão, o caseiro, ele é muito, muito exigente. Mas tudo bem, né? Pelo salário, vale a pena aguentar. É, acho que sim. Mas Sofia tinha um pressentimento terrível.
Aquele homem não era apenas exigente. Havia uma maldade nele. Nos dias que se seguiram, a perseguição de Heitor se intensificou. O banheiro da suíte master está uma nojeira. Vá lá e deixe aquilo brilhando. Sofia subiu e encontrou o banheiro impecável, mas refez todo o serviço. Quando terminou, Heitor entrou com os sapatos sujos de lama e andou por todo o chão molhado. Olha que sujeira você fez! Limpe de novo! Mas o senhor acabou de sujar. Você está me acusando de alguma coisa, garota? Ele gritou, o rosto a centímetros do dela. Sofia respirou fundo, controlando as lágrimas de raiva. Não, senhor. Vou limpar. No terceiro dia, ele a fez lavar todas as mais de 50 janelas da casa, por dentro e por fora. No meio da tarde, enquanto ela estava pendurada numa escada sob o sol forte, ele deliberadamente jogou um balde de água suja numa janela que ela acabara de limpar. Opa, que descuido meu! Vai ter que lavar de novo. Sofia olhou para ele, as lágrimas finalmente escorrendo e se misturando com o suor em seu rosto, mas não disse nada. Qual é o problema? Ele provocou. Gente da sua classe não pode se dar ao luxo de reclamar de um trabalho honesto. Ela apertou os punhos, as unhas cravando em sua palma, mas continuou. Precisava daquele dinheiro. O plano de Heitor estava funcionando. Em mais uma semana, ele pensou, ela estará tão quebrada que nem vai se lembrar do nome do meu filho. Uma semana depois, Sofia estava limpando a poeira da sala de estar quando encontrou um porta-retrato na mesa de centro. Era a foto de um menino pequeno, de uns 5 anos, com cabelos cacheados e um sorriso sapeca. Ela pegou a foto. Seu coração parou. Era Léo. Achou alguma coisa interessante? A voz de Heitor soou atrás dela, carregada de maldade. Sofia se virou, a foto ainda em sua mão trêmula. Gelson estava na porta, com um sorriso vitorioso. Essa criança, eu conheço. Conhece? Heitor entrou na sala, saboreando o momento. Interessante. De onde você conhece o meu neto? Seu neto? Sofia sentiu as pernas bambearem. O senhor é Heitor Monteiro, o pai do Ricardo. Prazer em conhecê-la oficialmente, senhorita Alves. A foto caiu da mão dela, o vidro se estilhaçando no chão. O senhor sabia quem eu era o tempo todo? Mas é claro que eu sabia. Você achou que foi coincidência? Que o destino te trouxe até aqui? Ele se aproximou, a figura dele parecendo enorme e ameaçadora. Eu queria que você soubesse, de uma vez por todas, qual é o seu lugar neste mundo. Meu filho se iludiu com essa sua historinha de boa moça. Mas eu sei exatamente o que você é. Uma oportunista, uma golpista que viu um homem rico e achou que tinha tirado a sorte grande. Não é verdade? Não, não é. Não é? Então por que aceitou trabalhar aqui por R$3.000? Por que não recusou quando eu ofereci muito mais do que você vale? Porque você é igual a todas as outras. Só pensa em dinheiro. O senhor não me conhece. Ah, eu conheço o seu tipo muito bem. Meu filho é um ingênuo. Mas eu sei como o mundo funciona. Nesse exato momento, a porta da frente se abriu com um estrondo. Ricardo entrou, o rosto transtornado. Pai, eu preciso falar com o senhor sobre a... Ele parou no meio da sala, chocado, ao ver Sofia ali, vestida com uniforme de faxineira, pálida como um fantasma. Sofia, o que você está fazendo aqui? Trabalhando para o seu pai, Ricardo. Ela respondeu, a voz carregada de uma mágoa tão profunda que era quase palpável. Onde mais uma faxineira como eu estaria? Filho! Heitor disse teatralmente. Que surpresa agradável. Essa é a Sofia, uma funcionária excelente, muito dedicada. Ricardo olhou do pai para Sofia, a confusão e o horror estampados em seu rosto. Pai, o senhor sabia que era ela?
Claro que sabia, e a contratei justamente por isso. Como assim? Porque eu queria mostrar para vocês dois, de uma vez por todas, qual é o lugar dela na nossa família. Sofia pegou o balde e o pano do chão. Se me dão licença, eu preciso terminar o meu trabalho. Sofia, espera! Ricardo tentou falar. Não temos nada para conversar, patrão, ela disse, a palavra patrão soando como um insulto. O senhor já falou tudo o que pensava de mim naquele restaurante. Mas eu posso explicar. Explicar o quê? Que me trouxe para a casa do seu pai para ser humilhada ainda mais? Para me esfregar na cara que eu sou só uma empregada? Eu não sabia que você estava trabalhando aqui. Eu juro! Não sabia? Ela riu. Um som amargo e sem alegria. Claro que não. Por que um milionário se preocuparia com o destino de uma faxineira pobre? Heitor observava a cena, satisfeito. O plano estava saindo melhor do que a encomenda. Sofia, por favor, me escuta! Ricardo implorou, tentando se aproximar. Não! Ela se afastou. Eu já escutei demais. Escutei suas mentiras por 3 meses. Agora acabou. Agora eu sei exatamente qual é o meu lugar. O seu pai deixou bem claro. Ela marchou para a cozinha. Ricardo a seguiu. O meu pai não representa o que eu penso? Não? Então por que você não falou nada quando ele disse que o meu lugar é aqui, servindo vocês? Ricardo ficou sem resposta. Foi o que eu pensei. Sofia balançou a cabeça, os olhos cheios de uma decepção avassaladora. Vocês dois são iguais. Não somos. São sim. A única diferença é que o seu pai, pelo menos, é honesto sobre o preconceito nojento que ele sente. Ela pegou sua bolsa e foi em direção à porta. Onde você vai? Embora. Eu não vou ficar mais um segundo sendo humilhada por vocês. E o emprego? Sofia parou e olhou para Ricardo por cima do ombro, um olhar que o assombraria por muito tempo. Pode ficar com o seu emprego. Eu posso ser pobre, mas eu ainda tenho a minha dignidade. Ela saiu, batendo a porta com força. Ricardo ficou parado na sala, o som da porta batendo ecoando em seus ouvidos. Está vendo? Disse Heitor, aproximando-se. Eu te falei, ela só queria dinheiro. Na primeira dificuldade, na primeira vez que teve que trabalhar de verdade, ela abandonou o barco. O senhor fez isso de propósito. Fiz, e faria de novo. Agora pelo menos você viu o verdadeiro caráter dela. Ricardo olhou para o pai com um nojo que nunca havia sentido antes. O único caráter que eu vi aqui foi o do senhor, humilhando uma mulher honesta e trabalhadora por puro prazer e preconceito. Heitor deu de ombros. Jonas, não quero mais conversar. Jonas saiu, deixando Heitor sozinho, mas satisfeito. A semente da dúvida estava plantada. A faxineira nunca mais iria querer saber do seu filho. Ou assim ele pensava. A crueldade de Heitor não tinha limites, e ele estava apenas aquecendo. Nos dias seguintes, Heitor colocou a segunda parte de seu plano em prática. Ele sabia que Ricardo, apesar de tudo, ainda amava Sofia e poderia tentar reconquistá-la. Ele precisava envenenar a relação de ambos os lados, de forma definitiva. Ele foi até a comunidade onde Sofia morava, deixou o carro de luxo a algumas quadras de distância e caminhou pelas vielas até a casa dela. Sofia, sou eu, Heitor Monteiro. Sofia abriu a porta, o rosto fechado. O que o senhor quer aqui? Só vim te avisar uma coisa importante. Meu filho, Ricardo, está noivo. O nome dela é Helena Dávila, da família Dávila, dona dos bancos. Eles vão se casar em dezembro. Sofia sentiu uma pontada no peito, mas manteve a expressão neutra. E o que eu tenho a ver com isso? Nada. Absolutamente nada. Só achei que você devia saber para não criar falsas ilusões. Ele tirou o celular do bolso e mostrou a ela algumas fotos. Eram imagens de Ricardo com uma mulher loira, deslumbrante, em eventos sociais. Eles pareciam felizes, íntimos. Essas fotos são de ontem à noite. Foram juntos à inauguração de um restaurante chique. Sofia olhou as fotos,
o coração se transformando em pedra. Ele já a havia substituído. Era tudo verdade. Ela era só uma distração. Como eu disse, era só para você não se iludir. Eu não estou iludida com nada. Ótimo, então nos entendemos. Heitor foi embora, deixando Sofia arrasada. Ela não sabia que as fotos eram de 2 anos atrás, de antes mesmo de Ricardo conhecê-la. No mesmo dia, Heitor procurou Ricardo na empresa. Filho, precisamos falar sobre aquela faxineira. Eu não quero falar da Sofia, pai. Mas você precisa saber de uma coisa. Ela anda espalhando por aí que vocês namoraram. Ricardo levantou os olhos dos papéis. O quê? Está contando que você prometeu casar com ela e está usando o seu nome para conseguir coisas. Que tipo de coisas? Empréstimos, comida fiada no mercado do bairro dela. Eu estou recebendo ligações de gente cobrando dívidas que ela fez no seu nome. Heitor jogou alguns papéis na mesa. Olha aqui. 3 promissórias. Ela falsificou a sua assinatura. Disse que vocês iam casar e que você pagaria tudo depois. Os papéis eram falsificações grosseiras, feitas por um comparsa de Heitor. Mas Ricardo, abalado, não percebeu. Eu não acredito que ela faria isso. Pois acredite. E tem mais. Ela está contando para todos os vizinhos que você é o pai do filho que ela está esperando. A sala pareceu girar. Que filho? Ela está grávida, Ricardo, e está espalhando para todo mundo que o filho é seu. Ricardo ficou pálido. Grávida? É, mas não se preocupe, eu já mandei investigar. O verdadeiro pai é um sujeito qualquer com quem ela ficava antes de te conhecer. Ricardo se sentou, chocado, o ar faltando em seus pulmões. Você vê agora por que eu não queria que você se envolvesse com essa gente? Eles só trazem problema. Ricardo estava confuso. Por um lado, seu coração se recusava a acreditar. Por outro, as provas que seu pai apresentava pareciam convincentes. O que era verdade? O que era mentira? Ele não sabia mais. A manipulação de Heitor o havia colocado num labirinto de dúvidas, e ele estava completamente perdido. 2 semanas depois, Heitor percebeu que o plano ainda não estava completo. Ricardo continuava triste, apático. Léo não parava de chorar, pedindo pela mamãe Sofia. Preciso dar um golpe final, Heitor pensou. Algo que faça Ricardo odiá-la de verdade. Ele ligou para Sônia novamente. Preciso de mais um favor. Vá até a casa da Sofia. Invente qualquer história e traga ela para a mansão no sábado. Senhor, ela não vai querer voltar aqui. Vai sim. Ofereça R$ 5.000 para fazer uma faxina de fim de semana. Mulher pobre não recusa uma oferta dessas. No sábado, Sofia, desesperada por dinheiro depois de ter sido demitida da empresa de limpeza por causa das referências ruins que Heitor espalhou, aceitou a proposta. Chegando na mansão, Sônia a instruiu e depois desapareceu. Às 5 da tarde, Heitor apareceu. Ele colocou um relógio de ouro caríssimo sobre a mesa de centro e saiu. Minutos depois, o relógio sumiu. Às 6, Heitor voltou, acompanhado de Ricardo. Filho, vim te mostrar uma coisa importante. Ricardo viu Sofia e gelou. Heitor, fingindo preocupação, perguntou. Sofia, onde está o relógio de ouro que eu deixei nesta mesa? Que relógio, senhor? Eu não vi nada. Interessante. Só estávamos nós 2 na casa. Posso revistar a sua bolsa? Pode. Ela disse, indignada, jogando a bolsa sobre a mesa. Heitor abriu a bolsa e, de dentro dela, tirou o relógio de ouro. Olha só o que eu achei. Sofia ficou paralisada. Eu não pus isso aí! Foi o senhor! O senhor armou tudo isso! Jonas olhou para o relógio na mão do pai, depois para o rosto em pânico de Sofia. As semanas de mentiras e manipulações de Heitor fizeram seu efeito. Sofia, ele disse, a voz cheia de uma decepção esmagadora. Eu estou tão decepcionado. Eu pensei que você fosse diferente. Ricardo,
Você acredita mesmo que eu faria uma coisa dessas? Você acredita nele e não em mim? As provas estavam ali, na sua frente. O que mais ele poderia pensar? Então é isso, ela disse, o mundo desabando a seus pés. Depois de tudo, você acredita no seu pai. Ela pegou suas coisas. Eu vou embora. E dessa vez é para sempre. Ela saiu, deixando para trás um Ricardo de coração partido e um Heitor com um sorriso vitorioso escondido. O plano havia funcionado perfeitamente. Agora Ricardo nunca mais iria querer ver Sofia em sua vida. Mas o que nenhum deles sabia era que uma criança de 9 anos, escondida no topo da escada, tinha ouvido cada palavra. E Leonardo Monteiro acabara de descobrir, com uma clareza aterrorizante, que seu avô era um monstro. 1 mês se passou desde a armadilha do relógio. A vida de Sofia se tornou um pesadelo. Heitor havia se encarregado de espalhar por toda a cidade que ela era uma ladra. Nenhuma empresa, nenhuma casa de família queria contratá-la. Ela só conseguia pequenas faxinas avulsas que mal davam para comprar comida. Dona Francisca estava desesperada. Menina, você não tá comendo direito, tá magra feito um palito. Um dia, enquanto limpava o chão, Sofia sentiu uma tontura forte e desmaiou. No posto de saúde, o médico pediu um exame de sangue. 1 hora depois, o resultado veio como uma bomba. Ela estava grávida de 1 mês. Grávida de Ricardo. A alegria e o desespero a invadiram ao mesmo tempo. Como ela iria criar aquela criança sozinha, sem dinheiro, sem emprego? E como contaria a Ricardo? Ele a odiava. Achava que ela era uma ladra. Ele nunca acreditaria nela. Enquanto isso, na mansão, Léo estava cada vez mais triste. Ele havia ganhado um celular novo do pai, mas nada o animava. A ausência de Sofia era um buraco em seu peito. No seu quarto, brincando com o novo aparelho, ele descobriu a função de gravador de voz. Que legal, pensou. Vou gravar eu cantando. Ele começou a gravar tudo. Sua própria voz, os barulhos da casa, as conversas dos empregados. Ele não sabia, mas acabara de encontrar a arma que mudaria o destino de todos eles. 2 semanas depois, escondido no quintal, ele ouviu o avô no telefone. Heitor estava na varanda, falando alto, achando que ninguém o ouvia. Alô, Ricardo, sou eu, o gerente da Brilho Total. É sobre aquela faxineira, a Sofia. Não pode dar trabalho para ela de jeito nenhum. A mulher rouba. É boato? Não é boato, não. Eu vi com meus próprios olhos ela roubando na casa do meu patrão. Espalha isso para todo mundo. Essa mulher não pode arrumar emprego em lugar nenhum. Léo, escondido atrás de uma moita, sacou o celular e apertou o botão de gravar. O importante é manter ela longe do meu filho. Não posso deixar o nome da minha família ser manchado por gente dessa classe. Léo gravou tudo. Ele não entendeu todas as palavras, mas entendeu o essencial. O vovô estava falando mentiras sobre a mamãe Sofia. Ele correu para o quarto e ouviu a gravação. O vovô era mau, e ele ia provar isso para o papai. A missão secreta de Leonardo Monteiro havia começado. Os meses seguintes foram um inferno para todos. Sofia, agora com a gravidez de 4 meses começando a aparecer, passava fome e se sentia cada vez mais fraca. Léo, por sua vez, começou a adoecer. Uma tristeza profunda parecia ter tomado conta de seu corpo. Ele tossia, tinha febre, não queria comer. Ricardo, desesperado, o levou ao hospital. O diagnóstico foi pneumonia grave. Léo teve que ser internado. Na cama do hospital, ele piorou. A febre não baixava, e ele começou a delirar, chamando por um nome. Mamãe Sofia. Cadê a mamãe Sofia? O médico foi direto. Senhor Monteiro, seu filho está muito abatido. Às vezes, a presença de uma pessoa querida pode fazer toda a diferença. Ele precisa de uma razão para lutar. Ricardo, em pânico, foi para a comunidade onde Sofia morava. Ele não tinha mais orgulho,
apenas o medo aterrorizante de perder seu filho. Ele encontrou Sofia na casa de uma patroa. Quando ela o viu, seu coração disparou. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Sofia, é o Léo. Ele está muito doente. Pneumonia. Ele pode morrer. E ele não para de chamar por você. Sem hesitar, Sofia largou tudo. Me leva para lá, agora. No hospital, ela correu para o quarto. Léo estava pálido, ligado a aparelhos. Meu Deus, Léo! Ela pegou a mãozinha quente dele. Léo, meu amor, é a mamãe Sofia. Eu tô aqui. O menino abriu os olhos lentamente. Mamãe Sofia, você voltou? Voltei, meu príncipe, e não vou sair do seu lado até você ficar bom. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Léo pela primeira vez em semanas. Nas horas seguintes, um milagre aconteceu. Com Sofia ao seu lado, cantando, contando histórias, Léo começou a melhorar. Os sinais vitais se estabilizaram. A febre começou a ceder. No segundo dia, Léo já estava melhor. Mamãe Sofia, por que você e meu pai brigaram? Ele perguntou com a sinceridade brutal das crianças. Sofia olhou para Ricardo, que estava sentado numa poltrona no canto do quarto. É complicado, meu amor. Mas vocês se amam, né? Eu sei que sim. Eu vejo no olho de vocês. Léo ficou sério. Pai, posso te contar um segredo? Na frente da mamãe Sofia? Pode, filho. Eu sei que o vovô mentiu sobre ela. Ricardo ficou tenso. Como assim, Léo? Eu ouvi ele no telefone. E eu gravei. Léo pegou o celular de sua mochila. Quer escutar? Ricardo pegou o aparelho com as mãos trêmulas. Ele ouviu a gravação da conversa de Heitor com o gerente da empresa de limpeza. Ouviu a maldade, a conspiração. Seu mundo desmoronou. Meu Deus, Sofia, me perdoa. Ele caiu de joelhos ao lado da cama dela. Eu fui um idiota, um cego. Eu devia ter confiado em você. Sofia, com lágrimas nos olhos, pegou a mão dele. Deixa pra lá, Ricardo. O importante agora é o Léo. Não deixo pra lá, não. Eu te amo, Sofia. Me perdoa. Eu também te amo. Eu nunca deixei de te amar. Então vocês vão voltar? Léo perguntou, os olhos brilhando. Ele olhou para o pai. Pai, pede ela em casamento. Ricardo, ainda de joelhos, olhou para Sofia. Sofia Alves, você quer casar comigo? Antes que ela pudesse responder, ela respirou fundo. Ricardo, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Eu estou grávida, de 4 meses. O filho é seu. Ricardo ficou paralisado. Léo pulou na cama. Eu vou ter um irmãozinho. Finalmente, a verdade, em toda a sua complexidade, estava sobre a mesa. O dia do casamento chegou. Uma cerimônia simples, numa igreja pequena, cheia de amigos da comunidade de Sofia. Ela estava radiante, a barriga de 6 meses linda no vestido branco. Léo, ao lado do pai no altar, segurava o celular no bolso, um seguro contra o mal. Quando a cerimônia estava prestes a começar, as portas da igreja se abriram com um estrondo. Era Heitor, acompanhado de 2 seguranças. Essa cerimônia não pode continuar! Ele gritou. O caos se instalou. Essa mulher é uma farsa. Ela tem passagem pela polícia por furto. Eu tenho os documentos aqui. Ele mostrou papéis falsos para o padre. Sofia começou a chorar. Ricardo, furioso, tentou expulsar o pai. Foi então que Léo, o pequeno herói daquela história, se adiantou. Vovô, o senhor é um mentiroso, ele disse, a voz infantil ecoando pela igreja. Como você sabe, moleque? Heitor rosnou. Léo sacou o celular. Porque eu gravei o senhor combinando tudo. Ele apertou o play e a voz de Heitor, clara e inconfundível, encheu a igreja. Se não achar nada contra ela, inventa alguma coisa. Não é a primeira vez que fazemos isso. O silêncio foi ensurdecedor. Heitor ficou pálido, desmascarado na frente de todos pelo próprio neto. Os convidados, chocados, começaram a murmurar contra ele. Pai, disse Ricardo, a voz fria como gelo,
O Senhor me envergonhou pela última vez. O Senhor escolheu o seu preconceito no lugar do amor da sua família. O Senhor não é mais bem-vindo na minha vida. Heitor, humilhado e derrotado, saiu da igreja sob os olhares de desprezo de todos. O padre, recuperado do choque, sorriu. Bem, agora que a verdade veio à tona, podemos continuar? Podemos sim, padre, disse Sofia, enxugando as lágrimas de alívio e felicidade. E ali, naquela pequena igreja, o amor venceu o ódio, a verdade venceu a mentira e uma nova família nasceu das cinzas da crueldade. 2 anos depois. O jardim da mansão, antes um lugar frio e formal, agora ecoava com risadas de crianças. Parte da propriedade havia sido transformada por Sofia na Fundação Esperança, uma creche e centro de apoio para mães da comunidade, financiada com o dinheiro da indenização que Heitor foi forçado a pagar após uma denúncia anônima, feita por Léo e o pai de seu colega de escola, que era advogado, e com parte dos lucros da empresa de Ricardo. Sofia, com a pequena Clara, de 1 ano e meio, no colo, observava Léo, agora com 11 anos, ensinando outras crianças a jogar futebol. Ricardo se aproximou e abraçou sua família. Lembra quando a gente se conheceu? Ele sussurrou no ouvido de Sofia. Você me deu seus últimos 15 reais. E quem diria, ela sorriu, que um dia eu teria o suficiente para ajudar tantas pessoas. Você sempre teve o coração mais rico do mundo, meu amor. Léo correu até eles. Pai, mamãe, o vovô mandou um cartão. Ele disse que está com saudade e que está aprendendo a ser uma pessoa melhor. Ricardo e Sofia se olharam. A redenção era um caminho longo e difícil, mas talvez, apenas talvez, não fosse impossível. Ali, sob o sol do Rio de Janeiro, a família Monteiro, forjada no fogo da mentira, mas solidificada pelo poder da verdade e do perdão, havia finalmente encontrado a paz. Essa história nos mostra que a bondade não tem classe social, que a verdade, por mais que demore, sempre encontra um caminho, e que o amor, quando é de verdade, é capaz de reconstruir qualquer ruína. E você? O que achou do final? Você acredita que pessoas como o Heitor podem realmente mudar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. Porque o mundo precisa de mais histórias onde o bem, no final, vence. Até a próxima!